passando nos cinemas, que a Letícia viu na cabine de imprensa. E ela contou pra vocês, eu fui num outro filme, acho que foi no Meu Querido Filho no dia. Mas aí hoje eu quis ir de qualquer jeito assistir no cinema, porque tem Kristen Stewart, né? E é aquela paixão, assim, crepusculenta, assim, My Fall. Eu gosto muito da atriz, apesar de saber que ela trabalha mal. Filme sim, filme também, um filme bem. Bom, vamos à história de Lizzie. De acordo, né, com o que dizem no próprio filme, a história é verídica. E ela se passa em 1892, então assim, né, bem antiguinha. E a gente percebe naquela casa, que é a casa dos Borden, tem o pai, que é o Andrew, que é o papel do James Sheridan. E tem as duas filhas, que são a Emma e a protagonista, que é o papel da Chloe Sevigny, que é a... esqueci o dela, Lizzie, enfim. E as duas moram com a madrasta. A mãe já faleceu, mora todo mundo naquela casa. Tá chegando para ser empregada da casa, doméstica, o papel da Kristen Stewart, que ela é chamada de Maggie, mas na verdade o nome dela é Bridget. Sei lá por quê. A madrasta lá, quando chega, né, ela fala, olha, você aqui vai ser chamada de Maggie. Ela mostra a casa pra ela, dá um quarto pra ela bem pequeno e tal, e ela começa aí as tarefas dela dentro da casa. O que a gente começa a notar nessa história? Logo no início a gente já sabe que teve um assassinato. A Lizzie tá dando depoimento pra polícia, falando sobre a morte do pai e da madrasta dela. E aí a gente não sabe o que aconteceu, eu não vou contar pra vocês especificamente o que aconteceu, porque eu gostaria de fazer essa crítica sem spoilers, apesar da Letícia ter dado no blog alguns spoilers sobre a história. Eu vou analisar só algumas partes, então pode ser que você fale, mas isso é spoiler, mas eu não vou dar spoiler de como aconteceu algumas coisas-chave, tá? Que é exatamente para quem assistir, quem ainda não assistiu, poder ver e ter essas surpresas, e quem já assistiu poder comentar comigo aqui na caixa de comentários. O que a gente percebe no filme? O que são os acertos do filme? Geralmente eu gosto de falar dos acertos antes. A história é uma história, né, bem atual sempre. A gente teve aí da Suzanne Richthofen anos atrás, ela tá presa, ela mexe muito com a gente, essas histórias de morte, uma filha matar a mãe, matar o pai, ou ajudar a matar, ou enfim, encomendar a morte deles, é uma coisa cruel, assim como é também quando mãe faz com filho, esposa, mas uma filha matar os pais pra gente é muito cruel. Mas aí, nessa história, a gente começa a ir por um outro lado. Por quê? E isso é bem mostrado no filme. Apesar do roteiro ter algumas pequenas falhas, eu acho que o roteiro quis muito puxar para mostrar o papel de uma mulher forte, para mostrar a diferença que tinha, né, entre homem e mulher. Isso é uma coisa sabida, né? Todo mundo sabe que muito antigamente era pior ainda. Então, que elas não tinham direito a nada, tinha que ter algum homem para tomar conta do dinheiro, essas coisas todas. E a preocupação da Lizzie nesse filme no início é porque o pai, ela tem algumas crises, né? Como se fosse um ataque epilético, não é dado esse nome em nenhum momento, mas é chamado um médico e o médico quer que interne ela, né? E o pai não aceita internar até por aí, mas ela é muito rebelde aos olhos do pai. Por quê? Porque ela já é uma moça que deve ter seus 30 anos, ela é irmã. As duas são moças, como diria naquela época, encalhadas, né? Porque já passaram da idade de casar, ainda estão na casa do pai. E elas são vistas como um peso por não terem se casado ainda, né? Isso é deixado bem claro ali no filme. Mas a Lizzie está preocupada porque o pai dela está confiando no John, que é o tio dela. E esse John, ela sabe que não vale nada, que gosta de apostar em cavalo, não sei o que lá. Então ela está preocupada com isso. Mas dentro da casa a gente vai começar a perceber como o pai dela não é aquele negócio de flor que se cheire, né? O pai dela é extremamente um homem abusivo, ele vai cometer umas coisas ali com a empregada, com a... Ai, gente, eu sempre uso o nome. Com a Bridget, né? Vou falar de Maggie. Com a Maggie, que a gente vai ficar extremamente irritado. E que era comum acontecer, e que infelizmente abusos não saem de moda, infelizmente. Então a gente percebe. Então assim, o roteiro todo cria a gente, né, cria pro telespectador como o pai dela não valia nada. Aliás, como os homens desse filme são péssimos, né? Não tem um homem que preste. Mas ao mesmo tempo a gente vai ver um envolvimento, né, maior aí da Lizzie com a Maggie, um envolvimento até sentimental e tal, e a gente vai começar a perceber
e ficar em dúvida também se a Liz é realmente uma moça do bem ou uma moça do mal, que está aí, né, usando aí os seus pinos, né, do xadrez para fazer alguma coisa que ela está querendo muito fazer. Bom, é notório também, né, no próprio roteiro, que após o crime as evidências são muitas, né, de que foi ela que cometeu, mas algumas falhas e tal, por falta realmente de tecnologia, digamos assim, daquela época, não tinha, por exemplo, impressão digital, nada disso foi visto, então tem toda essa questão também. Uma coisa que é falada no filme é que por ela ser de uma boa família, ela não poderia ter cometido esse crime. Né? Uma coisa que é falada durante o filme. E aí a gente passa, né, a ver como toda vez querem colocar a culpa na empregada. Sobre uma coisa na casa, tem que ser a empregada que é pobre. O crime, onde estava a empregada? Mas ela tem álibi, então não pode ser empregada. Então a gente também vê essa diferença, né, social assim muito grotesca. E a gente passa a sentir raiva ali das pessoas. A madrasta dela também é péssima. Então a gente começa ali a sentir um pouquinho de cada coisa junto com esse roteiro. O que, para mim, onde estão as falhas dessa história? Eu acho que tudo bem, né, mostrar, focar muito na questão dela, da força dela e tudo. Mas falta ali um maior compreendimento de como era o mundo fora daquilo, né? Como é que se era só na casa dela que era daquele jeito, se do lado de fora, explicar um pouquinho mais sobre aquela época, né? A gente não sabe direito, assim, quer dizer, não sabe, vê pelos filmes, pelos livros que a gente lê, mas explicar um pouquinho mais. Também não é entrado muito a fundo sobre o fato delas serem solteiras, de todas as mulheres, ou se tentaram casar elas com alguém e os homens não quiseram, porque são duas moças bonitas, duas moças milionárias, naquela época tinha dote, então fica aí meio explicado, mal explicado por que elas não casaram ainda se elas eram moças muito bem de vida. O que a gente percebe de ruim no filme? Eu acho que o pior do filme é a atuação da Kristen Stewart, gente. Tá de doer. Tá de matar, assim. E olha, vocês vão falar pra mim, Rafaela, você assistiu Crepúsculo. Eu adoro ela no Crepúsculo. Eu adoro ela como pessoa. Mas eu realmente... Tem filme que eu acho que não é pra ela. Eu gostei dela, vou dar exemplo de um de terror, que acho que é O Mensageiro. E do filme O Silêncio de Melinda. Eu acho que ela tá muito bem. Tem um também que acho que é Acima das Nuvens, que ela fez com a Juliette Binoche, que eu também gosto muito. Assim, da atuação dela no filme. Eu não gostei tanto do filme, mas eu gostei da atuação dela. Mas esse em questão, ela não passa a emoção que os personagens precisam passar. Então é muito ruim ter ela nesse papel. Até numa cena que é crucial, ela tá péssima. Ela tá fazendo assim, parece uma atriz iniciante. Olha que eu sei que muitas atrizes iniciantes são muito melhores. Ela não tá dentro do papel, assim. Ela falta emoção nela, sabe? Ela parece que não abre a boca direito pra falar. Enfim, quando até pra chorar, tá estranho nela. Eu realmente não acho que esse papel coube direito na Kristen Stewart. Eu acho que ela é um nome muito famoso, ela leva muita gente ao cinema, mas ela não tá bem nesse papel. Definitivamente é um contraste com a Chloe Sevigny, que é uma coisa assim impressionante. Assim. Você fica vendo, comparar uma e outra é triste até. Então, a minha nota para esse filme é de que ele é bom, porque ele é uma história verídica, porque ele mostra realmente, assim, como sempre teve isso da diferença social, de achar que sempre é o pobre que é o injusto, desculpa, o pobre é injustiçado, mas é o pobre que é o culpado das coisas, de roubo, de assassinato, porque ele é pobre. Mostra muito disso. Eu acho que a forma como foi colocado o final também é muito legal, assim. Eu sei até que é uma história verídica, e por isso mesmo é muito impressionante como foi esse final, porque a gente espera uma coisa e realmente acontece outra, quando uma das principais, assim, percebe que a história não foi exatamente como foi colocada, né? Pode ser que tenha um certo interesse maior, assim, em algo que não estava envolvido no relacionamento dessas pessoas. Bom, eu vou deixar de falar, porque senão eu vou acabar contando spoiler. O filme está no cinema, se vocês já assistiram, coloca aqui o que vocês acharam, se vocês estão a fim de assistir, corre para ver nos cinemas, ou então espera sair em streaming, se não estiver na sua cidade passando. A minha nota para ele, como eu disse, é muito bom. É bom, não é muito bom, né? Por causa da Kristen Stewart, que tá péssima. Não dá. Bom, beijo grande. Eu vou ficando por aqui.